Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Eu quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de 2 Reis, no capítulo 5, do versículo 1 ao 14. Eu vou fazer a leitura na linguagem de hoje para que a leitura seja mais fluida e de melhor compreensão. Vamos lá. Naamã, o comandante do exército da Síria, era muito respeitado e estimado pelo rei do seu país. Por meio de Naamã, o Senhor Deus tinha dado a vitória ao exército dos sírios. Ele era um soldado valente, mas sofria de uma terrível doença da pele. Num dos seus ataques contra Israel, os sírios haviam levado como prisioneira uma menina israelita, que ficou sendo escrava da mulher de Naamã. Um dia, a menina disse à patroa: eu gostaria que o meu patrão fosse falar com um profeta que mora em Samaria, pois ele o curaria da sua doença. Então Naamã foi falar com o rei e contou o que a menina tinha dito. E o rei ordenou: vá falar com o rei de Israel e entregue esta carta a ele. Então Naamã saiu, levando uns 350 quilos de prata e uns 70 quilos de ouro, e 10 mudas de roupas finas. A carta que ele levava dizia assim: esta carta é para apresentar Naamã, que é meu oficial. Eu quero que você o cure. Quando o rei de Israel leu a carta, rasgou as suas roupas em sinal de medo e exclamou: como é que o rei da Síria quer que eu cure este homem? Será que ele pensa que eu sou Deus e que tenho o poder de dar a vida e de tirá-la? Ele está querendo briga. O profeta Eliseu soube do que havia acontecido e mandou dizer ao rei: por que o Senhor está tão preocupado? Mande que este homem venha falar comigo, e eu mostrarei a ele que há um profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou na porta da casa de Eliseu. Eliseu mandou que um empregado saísse e dissesse a ele que fosse se lavar 7 vezes no Rio Jordão, pois assim ficaria completamente curado da sua doença. Mas Naamã ficou muito zangado e disse: eu pensava que pelo menos o profeta ia sair e falar comigo, e que oraria ao Senhor seu Deus, e que passaria a mão sobre o lugar doente e me curaria. Além disso, por acaso, os rios Abana e Farpar em Damasco não são melhores do que qualquer rio da terra de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficar curado? E foi embora muito bravo. Então os seus empregados foram até o lugar onde ele estava e disseram: se o profeta mandasse o Senhor fazer alguma coisa difícil, por acaso o Senhor não faria? Por que é que o Senhor não pode ir se lavar, como ele disse, e ficar curado? Então Naamã desceu até o Rio Jordão e mergulhou 7 vezes, como Eliseu tinha dito, e ficou completamente curado. A sua carne ficou firme e sadia, como a de uma criança. Até aqui. E nesse primeiro momento, eu vou falar um pouquinho sobre a importância do nome, porque essa palavra tem total conexão sobre essa importância, tá bom? Desde os mais remotos tempos, o nome de alguém retrata a importância, o valor, a influência, o prestígio, a autoridade e a responsabilidade da pessoa. Para os povos primitivos, o nome não era apenas o que distinguia uma pessoa da outra, mas era também uma parte essencial dela própria. A Bíblia mostra que o nome das pessoas é aquilo que elas são. No entanto, a menina levada presa pela tropa de Naamã para ser escrava na Síria
não teve o seu nome citado, nem de qual família viera. Essa menina foi levada para trabalhar na casa de uma pessoa leprosa. A Bíblia não cita o nome da menina, mas mostra o nome desse homem, Naamã. Precisamos ter em mente que a menina, ela não foi convidada para trabalhar na casa dele, mas foi levada cativa, prisioneira, escrava, sem direito a salário, feriados ou folgas. Mas, apesar disso, a Bíblia nos revela que, mesmo sem nome, escravizada, ela dá um lindo exemplo de amor a Deus e respeito ao profeta. Como havia tido um referencial de conduta e atitudes de seu pastor e profeta Eliseu, ela soube ter sensibilidade e se compadeceu do seu senhor. Quando aquela menina viu a dor de Naamã, não se lembrou de médico algum, mas do profeta que pregava a palavra de Deus, que ensinava o povo e trazia consolo e ânimo para as pessoas. Por isso, essa menina sem nome ousou dizer à sua senhora que conhecia um profeta em Samaria e que, se o marido dela fosse até lá, Eliseu oraria e Naamã seria curado da lepra, porque o profeta serve a um Deus vivo. Assim, mesmo escrava, a menina não se revoltou contra Deus. Ela era prisioneira e não podia libertar ninguém, mas conhecia quem poderia libertar as pessoas da dor, da lepra, das doenças. Aquela menina falou com tanta convicção que a esposa de Naamã convenceu-o a ir até o profeta e ele voltou curado. A Bíblia, no entanto, encerra a história dizendo apenas, e ele foi curado. Notem que a menina não recebeu nenhuma honraria. E isso nos deixa claro, como a luz do sol, que nada é mais eficiente para levar uma pessoa a Jesus Cristo do que compartilhar o testemunho pessoal. E em razão disso, nós devemos sempre estar prontos a compartilhá-lo. O testemunho pessoal capta a atenção daqueles que estão ouvindo e mantém o interesse do descrente. Em João, capítulo 4, nos versículos 28 e 30, aqui nessa tradução eu vou fazer a leitura, demonstra essa questão do testemunho dizer, né, sobre cada um de nós. E diz assim, João capítulo 4, versículo 28 a 30. Em seguida, a mulher deixou ali o seu pote, voltou até a cidade e disse a todas as pessoas, venham ver o homem que disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele é o Messias? Muitas pessoas saíram da cidade e foram para o lugar onde Jesus estava. Por sua própria natureza, um testemunho pessoal é único. Ele deve descrever sua vida antes de receber Cristo. Indicar como você percebeu a sua necessidade. Quais passos você deu para se tornar um cristão? E como Cristo ajudou você e fez diferença em sua vida diária e a forma única que ele usou para atraí-lo até ele. Um testemunho é difícil de ser refutado, porque uma pessoa está compartilhando a verdade que chegou a ela em primeira mão, pela experiência pessoal que ela teve com Deus. O testemunho pessoal é uma oportunidade para você se identificar com o incrédulo e para mostrar a diferença que Cristo fez na sua vida.
No caso em tela, que nós estamos estudando, a escrava de Naamã, através da sua conduta de fé, humildade, empatia e etc., nos ensina que ela, apesar da situação em que se encontrava, escravizada, foi levada presa, ninguém perguntou para ela se ela queria executar X, Y, Z tarefas. Inclusive, há estudos que essa menina, supõe-se que ela fosse uma pré-adolescente, em torno de uns 15 anos, tá? Ela não teve o seu nome escrito nessa história, mas o Senhor nos deixa claro que o chamado dele para nós, por vezes, é inexplicável, através de nossas próprias palavras. Não importa que sejamos conhecidos ou reconhecidos, o mais importante é que nosso nome esteja escrito no livro da vida, que Deus nos conhece pessoalmente e nos chama pelo nome. Mais que isso, que todos os esforços missionários, pessoal, daquela menina cativa, obteve êxito. O mais bonito nessa história, que nós estamos compartilhando aqui, é que aquela menina, ela não se ateve às circunstâncias em que ela estava passando. Não foi a dificuldade, a escravidão, o aprisionamento, a falta de escolha, porque ela não teve escolha nenhuma de estar ali ou não. Mas ela, dentro daquela situação, não foi um impeditivo para que ela fosse usada pelo Senhor, atendesse ao seu chamado. Nós temos o quê? O nome de Naamã escrito nessa história, e nós temos, a palavra do Senhor, ela nos dá detalhes a respeito dele. Inclusive, podemos concluir uma certa arrogância, uma certa prepotência. Acaso os rios Abana e Farfar não são os melhores em Damasco? Por que eu tenho que ir no Rio Jordão me banhar 7 vezes para ser curado? Ele também achou ruim o quê? Que o profeta Eliseu não foi ter com ele. Né? Ele não foi recebido por Eliseu. Eliseu mandou o servo dele, olha, fala para ele fazer isso e isso, que vai dar tudo certo, ele vai ser curado. Então, a palavra do Senhor nos dá características sobre Naamã, não para desaboná-lo, né, eu acredito, mas para a gente aprender com ele. E nós aprendemos com essa menina que, independente se o nosso cenário ele é favorável ou não, nós temos um chamado e nós temos em Deus capacidade e habilidades para abençoar a vida do outro. Amém? Seguindo, todas as áreas de nossas vidas é um campo missionário. Cabe a nós nos agarrarmos diariamente à chance que Deus nos dá para comunicarmos toda a verdade do Evangelho, seja em posição de destaque ou não, seja através de um ministério com grande ou pouca visibilidade, assim como a maternidade. Como mãe, gente, eu posso, e acho que as amigas podem concordar, a maternidade, ela não tem uma posição de visibilidade. Porque, assim, só Deus sabe, né, o que se passa nos bastidores. O quanto foi orado, o quanto foi chorado para um filho passar numa prova, para um filho se desviar do caminho mau, ou Deus abrir a mente, abrir os olhos para o amigo, para o filho não lidar com aquele amigo que está influenciando negativamente. Então, eu sempre falo isso para a Valentina, que ela tem os conflitos dela na escola, as dificuldades, em especial com uma amiguinha.
E eu sempre falo para ela, filha, a sua escola é um campo missionário. Você está lá como uma pequena missionária. E você tem que comunicar Cristo com as suas atitudes. Se a sua amiguinha está pegando no seu pé, o que você vai fazer? Você vai procurar a professora. Você não vai revidar. Se a menina te xingou, eu vou xingar. Se a menina bateu, eu vou bater. Não. Você precisa comunicar Cristo. Você não sabe o que está acontecendo na casa dela. Às vezes uma criança está tendo um comportamento que está resultando naquilo que ela vê dentro de casa. E aí a gente julga, mãe é assim, tá, gente? Não tem sangue de barata. Com muita ajuda de Deus, eu dou para a Valentina essa orientação. Mas é claro que eu já... Meu Deus, como pode, né? Vamos revidar. Por que não? Mas aí o Senhor me ajuda e é essa orientação que eu dou para minha filha. Mas eu também, primeiro eu penso em revidar. Aí depois o Senhor me acalma, me orienta, porque dentro dessa casa pode estar havendo um problema. E o que cabe a mim fazer? A nós. O que cabe a Valentina fazer? Porque quem conhece a palavra é a Valentina. Quem conhece a palavra sou eu. Então, o que eu vou fazer? Se eu suspeito que tenha algo a mais ali naquela casa que está refletindo no comportamento daquela criança, eu vou orar. O Senhor, Ele não nos chama para julgar. Ele nos chama para orar, para ter discernimento, para vigiar, para buscar a face dEle, para atender ao chamado que Ele nos deu. Amém? Então, partindo desse pressuposto que todas as áreas da nossa vida é um campo missionário, eu quero só deixar aqui, seguir com algumas informações. Nós precisamos sempre ter em mente que a cura, porque a gente está falando do texto, né? A cura pode vir de onde menos esperamos. Naamã procurou ajuda em lugares onde ele achava que poderia encontrar uma cura para sua lepra. Mas foi através de uma serva estrangeira que ele alcançou o caminho para a cura. Essa história nos ensina que a cura e a solução para nossos problemas podem vir de onde menos esperamos e que devemos estar abertos para, assim, receber ajuda de outras pessoas, independentemente de sua origem ou posição social. Aqui eu só quero fazer um breve comentário, porque a gente, às vezes, limita a atuação do Senhor. A gente fica esperando que Ele fala com a gente no trovão, no fogo. E Ele fala no silêncio. Ele fala naquela brisa, sabe, bem mansinha. E a gente, Deus, Ele é tão todo-poderoso, a gente vai criando formas. Não foi Deus. Imagina, gente, lá no Rio Jordão, gente, tem o Abana, o Farfar. Ai, não é possível. Isso não vem da parte do Senhor. E vem sim, vem através de uma criança, vem através do irmão da igreja, vem através ali de uma repreensão. A gente teve ali uma atitude, um parente nosso chamou nossa atenção. Sim, é o Senhor falando conosco. E nós precisamos parar de limitar Deus, estabelecer para Deus maneiras dele falar conosco. Eu não sei se os irmãos têm essa dificuldade, mas eu já tive muito, tá? Outra questão, a importância de estar disposto a servir, independentemente de nossa posição ou status social. A história da serva de Naamã nos lembra que todos podemos servir e ajudar aos outros, independentemente de nossa posição social, e que muitas vezes as maiores oportunidades para servir surgem em momentos de dificuldade ou adversidade. Nesse sentido, partindo, para o fim dessa reflexão, eu quero agradecer a todas as mães que aqui estão, e as que também não estão,
que mesmo em cenário totalmente desfavorável e eventualmente hostil, não abriu mão de servir ao Senhor através da maternidade. Antes, sacrificaram tudo de que dispunham para que cada um de nós chegássemos até aqui. Lembrando que nenhum de nós nascemos pai ou mãe, todos nós nascemos filhos. Essa é importante a gente pensar sempre nisso. Para as mães mais jovens, e isso se enquadra fica o encorajamento para desbravarem e fazerem o seu melhor dentro desse ministério de pouca visibilidade e que nos desafia todos os dias. E na mesma proporção em que ele nos desafia, esse ministério, ele nos convida todos os dias a depositarmos toda a nossa esperança aos pés do Senhor através da oração. Quero deixar também aqui registrado, porque eu julguei importante e o Senhor trouxe ao meu coração. Quero deixar aqui registrado algumas orientações da parte do Senhor que eu obtive através da leitura do livro O Poder dos Pais que Oram, de Stume Omartian, e diz assim sobre a oração: orar é reconhecer e experimentar a presença de Deus e pedir que Ele esteja presente em nossas vidas e circunstâncias. É buscar a presença de Deus e liberar o poder que Ele nos dá para superar qualquer problema. Como se trata, item 2, como se trata do poder de Deus e não do nosso, nós nos tornamos o vaso pelo qual o poder dele flui. Quando oramos, fazemos com que esse poder se derrame sobre nossos motivos de oração e permitimos que o poder de Deus opere por meio da nossa impotência. Quando oramos, nos humilhamos diante de Deus e confessamos: preciso da tua presença e do teu poder, Senhor. Não posso realizar isso sem ti. Quando não oramos, estamos dizendo que não precisamos de nada além de nós mesmos. Item 3. A intimidade do Senhor é para os que o temem. Essa palavra está escrito em Salmos, no capítulo 25, verso 14. Ou seja, ele nos revela as coisas quando nós perguntamos. E a gente conversa com o Senhor, uma das formas é através da oração. A batalha pela vida de nossos filhos é travada nos joelhos. Quando não oramos, é como se nos sentássemos na arquibancada e ficássemos observando nossos filhos na frente da batalha, sendo atingidos por projéteis de todos os lados. Mas quando oramos, participamos do combate junto com eles, nos apropriando do poder de Deus em favor deles. Se também proclamamos a palavra de Deus em nossas orações, usamos uma arma poderosa contra a qual nenhum inimigo pode prevalecer. Podemos resistir a Satanás com mais eficácia se oramos a Deus segundo a orientação que encontramos nas Escrituras. E se compreendemos o poder e a autoridade que nos são dadas por intermédio de Jesus Cristo, se olharmos para Ele, andarmos com Ele, esperarmos nele, o adorarmos e vivermos de acordo com sua palavra, venceremos a batalha em favor dos nossos filhos. Outra coisa muito importante, se Deus tem um plano perfeito para a vida dos nossos filhos, Satanás também tem. Mas ele não será bem-sucedido em suas tentativas se o seu poder for dissipado pela oração. A oração e a instrução adequada vão garantir que essas coisas não aconteçam e que o plano de Deus vençam e não o de Satanás.
Derrama teu coração como água perante o Senhor. Levanta a Ele tuas mãos pela vida de teus filhinhos. Está escrito em Lamentações, no capítulo 2, no verso 19. Aí está dito com toda clareza que devemos orar com fervor e zelo por nossos filhinhos e aguardar resposta para nossas orações. Salmos 18, nos versículos 37 ao 39, quando Davi diz: persegui os meus inimigos e os alcancei, e só voltei depois de haver dado cabo deles, esmaguei-os a tal ponto que não puderam levantar-se, caíram sob meus pés, pois de força me cingiste para o combate e me submeteste os que se levantaram contra mim. Ele não parou enquanto não terminou a tarefa, nem nós devemos parar, devemos continuar orando até recebermos a resposta. Acima de tudo, não deixe que uma decepção ou uma oração sem resposta faça você deixar de orar. O fato de não ser um pai perfeito, e aqui entra pais e mães, né? O fato de não ser um pai perfeito não vai fazer diferença na vida de um filho, porque não existem pais perfeitos. Nenhum de nós é perfeito. Então, como podemos ser pais sem defeitos? Ser um pai de oração é o que faz a diferença. E isso é algo que todos nós podemos ser. Perfeitos não. Mas um pai que ora, um pai, uma mãe que ora pelos seus filhos, isso nós podemos ser. Comece submetendo-se a Deus e pedindo que Ele o ajude a ser o pai e intercessor que Ele quer que você seja. Ore para que o Espírito Santo o oriente a orar por seu filho. E aqui eu encerro a nossa meditação, agradecendo, as mães que, diante de toda circunstância, de toda dificuldade, não disseram sim ao seu chamado e com a ajuda de Deus têm atendido com disposição e voluntariedade a esse chamado. Eu quero fazer uma oração pelas mães. Essa oração, ela não é de minha autoria, mas é do pastor Antônio Júnior. E essa oração, ela é tão abrangente que eu preciso orar essa oração com a igreja, porque eu creio que vai alcançar os nossos corações e vai acalentar o coração de cada tipo de mãe, se é que podemos dizer assim, amém? Quero convidar os irmãos para curvar a cabeça e meditar nessa oração, amém? Senhor Deus, nenhum de nós tivemos a mãe perfeita, mas nesse Dia das Mães, nós te louvamos, porque o Senhor as escolheu para criar cada um de nós. E as suas escolhas, Senhor, são sempre boas, perfeitas e agradáveis. Pai, eu sei que para muitos o Dia das Mães é um dia difícil. Então eu te peço para que cuide do coração de todos aqueles que estão sofrendo com a saudade. Traga paz e consolo aos filhos que já não têm mais suas mães aqui na terra. E também, Senhor, nós oramos pelas mães que estão na fila de adoção, à espera do seu filho tão desejado. Eu oro também por aquelas mulheres que não conseguiram finalizar o processo de adoção e que hoje estão com seus corações em pedaços. Conforte essas mães, meu Deus. Conforte também, Senhor, aquelas mulheres que sonharam tanto com a maternidade, mas tiveram os seus planos frustrados. Ó Senhor,
Conforte suas filhas que estão lutando contra a infertilidade e mês após mês têm se frustrado com os resultados negativos. Envolva, Senhor, essas mulheres em teus braços e mostre a elas que no final tudo ficará bem. Ao mesmo tempo, Senhor, a tua palavra diz que nós devemos nos alegrar com aqueles que se alegram. Então nós te damos graças, Senhor, pelas mães que deram à luz este ano e que têm em seus braços um bebezinho. Damos graças também por aquelas mulheres que tomaram a decisão de levar para suas casas crianças que tanto precisavam do amor de uma mãe. Dê a elas, Senhor, sabedoria e discernimento para que conduzam seus filhos, biológicos ou adotivos, nos caminhos do Senhor. Pai, nós te agradecemos por nossas mães em todas as fases da vida. Obrigada pelas mães de crianças pequenas, cujo trabalho e dedicação nunca terminam. Dê a elas força e bom ânimo para suportar os dias agitados e as noites em claro. Obrigado também pelas mães dos adolescentes, que além de tudo ainda são motoristas, professoras, cozinheiras, psicólogas e conselheiras de seus filhos. E obrigada também, Senhor, pelas mães cujos filhos já cresceram e deixaram seus ninhos, que o orgulho e a alegria por ter formado homens e mulheres de bem sejam maiores que a dor de ver hoje a sua casa vazia. Que nesse Dia das Mães elas possam receber de seus filhos um abraço cheio de gratidão e admiração. Nesses Dia das Mães, meu Deus, nós nos comprometemos a honrar, amar e proteger as nossas mães. Muito obrigado por criá-las, meu Pai, porque sabemos que o amor que mais se assemelha ao teu é o amor de uma mãe. Em nome de Jesus eu oro. Amém.